Bom dia, amigo. Como é bom nos encontrarmos no começo do dia e reservarmos algum tempo para refletir em torno da palavra de Deus. Sábios conselhos são encontrados para a nossa vida, a direção de Deus, e certamente há algo para o seu coração na manhã de hoje. Por isso eu convido a, nesses instantes, refletirmos juntos em torno das Escrituras. Quero abrir um parênteses para deixar aquele abraço especial com os aniversariantes do dia de hoje. A vocês o nosso abraço e o nosso desejo de muitas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, que a paz de Deus, as vitórias que Deus tem para conceder, possam alcançar a sua vida de forma abundante e extraordinária. Vamos mais uma vez hoje ter a alegria de ouvir o pastor Luiz Roberto Silvado, pastor da Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba, e presidente da Convenção Batista Brasileira. Ele quem está conosco hoje no Logo de Manhã e traz a mensagem de Deus para o nosso coração. Jeremias, um dos profetas do Velho Testamento, teve que aprender a recomeçar. E ele desafia o povo a aprender a recomeçar, porque eles haviam sido levados para o exílio, estavam na Babilônia, caminharam 1.100 quilômetros. Isso aconteceu entre o primeiro e o segundo exílio, quando os líderes principais do povo de Israel tinham sido levados para a Babilônia como uma forma de enfraquecer o povo que havia sido conquistado. E aqueles profetas falsos de lá diziam: olha, nem saiam das tendas, não se preocupem, Deus já levará vocês de volta, não se preocupem, nem procurem conhecer esse povo daqui que trouxe vocês, vocês já estarão de volta, Deus vai restituir a glória que Israel tinha no passado. E Jeremias, que havia ficado lá em Jerusalém, que era desprezado como líder espiritual, ele era tão desprezado a ponto dos conquistadores não perceberem que ele era um líder espiritual. Ele lá de Jerusalém recebe uma mensagem do Senhor, e essa mensagem era uma palavra dura, mas uma palavra de esperança. Era uma palavra de exortação quanto aos falsos profetas, mas era uma palavra que trazia esperança para o coração. Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 1, se você tem a sua Bíblia aberta, você vai poder ler esse texto incrível. Mas eu queria destacar umas partes apenas. Jeremias, no versículo 1, diz: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, profetas e todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos, os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, e ele mandou, e a carta dizia o seguinte: eles estavam tendo uma experiência traumática, eles estavam deportados, exilados num lugar estranho, com uma língua estranha, uma cultura estranha, sem poder ganhar a vida com direitos, sem ter suas plantações, o que fazer da vida? Eles estavam desesperançados. Quando nós estamos no exílio, sempre acontece isso conosco. Algumas vezes nós nos colocamos no exílio. Nós, ao enfrentarmos dificuldades na vida, nós simplesmente assumimos que nós não temos solução, que ninguém vai nos ajudar, nos isolamos, nos colocamos na caverna, fechamos a ostra e dessa forma nós começamos a nos sentir desesperançados e achando que não tem como resolver aquele problema. Constantemente nós enfrentamos situações em que nós nos sentimos no exílio, e a palavra do Senhor para quem está no exílio é: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Que coisa estranha! Eles foram levados à força, eles não queriam estar lá, eles não tinham conforto, eles queriam voltar para Jerusalém, e o Senhor está dizendo: envolvam-se com a comunidade local, construam casas, façam com que a sua vida aconteça normalmente.
Quando nós pensamos na vida cristã e pensamos em como um cristão deve viver no século XXI, o princípio é válido para nós hoje. Já que nós estamos aqui neste mundo, já que nós ainda não fomos viver na eternidade com Deus, embora seja um mundo cheio de injustiças, em que pessoas são corruptas, um mundo onde existe maldade, embora estejamos aqui, nós temos que construir casas, fazer a nossa vida. Por quê? Porque Deus há de usar a nossa vida normal para mostrar que é possível alguém viver aqui e confiar em Deus. E a palavra continua dizendo: casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, deem suas filhas em casamento para que também tenham filhas e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Você tem orado pelos seus governantes, pelas autoridades? Quando surgem aquelas notícias na televisão, no noticiário, ou quando você lê no jornal, o que gera em você é simplesmente um senso de injustiça e você começa a reclamar do governo, dos líderes? Mude essa atitude. Toda vez que você ouvir uma notícia de corrupção, ore pelos corruptos. Peça que Deus faça uma transformação no seu coração. Toda vez que você vê uma notícia ruim sobre pessoas que têm autoridade na sua cidade, ore pela sua cidade, ore por aqueles que têm poder de decisão. A palavra de Deus nos exorta a orar pelas autoridades, interceder por elas, porque se elas têm algum poder, este poder lhes foi dado pelo Deus dos céus. O desafio daquele povo era viver, mesmo naquela situação de exílio, uma vida normal, produtiva, com alegria, celebrando a vida que Deus deu, porque assim eles estariam experimentando as bênçãos de Deus e abençoando a todos aqueles que estavam ao redor. A palavra do Senhor nos diz, quando o Senhor fala com Abraão: abençoar-te-ei e tu serás uma bênção. Viva a vida hoje da melhor maneira possível, buscando a bênção de Deus para poder abençoar com a mesma bênção aqueles que estão ao seu redor. Você pode orar comigo? Feche seus olhos onde você está. Vamos pedir que Deus nos ajude a viver assim? Ó Deus, nós queremos sim viver cada dia com essa certeza de que a vida é um presente dado pelo Senhor. Nos ajude a viver a vida normal, cotidiana, rotineira, com a certeza de que existe bênção do Senhor disponível para cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus, e nos permita perceber a mão abençoadora do Senhor nos detalhes da vida, nas exceções da vida, nas coisas rotineiras, para que nós possamos, ao sermos abençoados, abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol, pondo fim à noite, pra dizer que é dia. Em DBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.